Graça e paz, querido. Você chegou na sua quinta aula do módulo 2, esse módulo tremendo, essa palavra poderosa, essa palavra que na verdade transforma as nossas vidas, essa palavra que nos instrui, que nos alimenta, que nos sustenta. Nós estamos falando sobre pedras fundamentais e já estudamos nas 4 primeiras aulas o fundamento, a base, o alicerce, aonde você tem que cavar até chegar à rocha e firmar o teu fundamento sobre a rocha. Jesus falou em parábolas que a vida cristã é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. Porque quando está sobre a rocha, pode vir vento, pode correr as chuvas, podem correr os rios, soprar os ventos, a casa não vai cair porque ela está edificada sobre a rocha. Não edifique sobre a areia. Há uma grande diferença entre edificar sobre a rocha e a areia. Sobre a rocha é aquele que ouve essas palavras e coloca em prática na tua vida. Então que você possa colocar em prática na tua vida a cada dia, para poder viver o melhor de Deus. Nosso estudo está embasado na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, sabemos que é uma carta anônima, não conhecemos aí o escritor, mas a palavra nos diz o seguinte, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. É exatamente isso que nós vamos estudar hoje, fundamento de arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Mediante o profeta Isaías, nós sabemos que é fundamento sobre fundamento, base sobre base, alicerce sobre alicerce. Mediante essa revelação, nós já estabelecemos a primeira pedra fundamental sobre a rocha que é Cristo, e a primeira pedra falada aí na última aula, é o senhorio de Jesus, senhorio de Jesus. Não basta apenas saber que ele é o Filho de Deus, não basta apenas saber e acreditar que ele veio a esse mundo, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e ele é o nosso Salvador. Não basta apenas tê-lo como Salvador das nossas vidas. Se você pulou a aula passada, volta lá e escute a aula passada, veja os ensinamentos da palavra de Deus e coloque esses ensinamentos em prática na tua vida. Você tem que ter Jesus como Senhor da tua vida. O Senhor que, na verdade, vai estabelecer senhorio, Kyrios. Kyrios, ele é o seu dono, ele é o seu Senhor. E como seu dono, como seu Senhor, na verdade, você está firmado nessa rocha, você está firmado nesta palavra de Deus. Agora, sobre a rocha, estabelecemos o senhorio. E agora, sobre o senhorio, fundamento de arrependimento de obras mortas. Fundamento de arrependimento de obras mortas. Veja que a pedra, ela está falando bem claro, não é arrependimento de pecados. Não é arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados você deve ter feito no senhorio de Jesus. Para você estabelecer Jesus como Senhor e Salvador, você tem que confessar os seus pecados, você tem que se arrepender dos seus pecados. Mas a pedra, que na verdade é a segunda pedra do nosso ensino, ela é estabelecida como fundamento de arrependimento de obras mortas. Então, não de pecados, mas sim de obras. Obras são o quê? Feitos. Só que feitos na própria força humana. E todo feito na própria força humana se torna uma obra morta. Obras mortas são qualquer obra feita pela sua própria capacidade, querendo atingir a justiça de Deus pela sua própria mão, pela sua própria obra. Ou seja, são situações que queremos subornar a Deus, né? Muitas vezes a pessoa faz qualquer coisa espiritual, mas num propósito errado, numa motivação errada. Ela pode até fazer um jejum e esse jejum ser obras mortas. Não passa de uma greve de fome. Então nós dizemos a Deus que, Senhor, eu jejuei, agora o Senhor tem que me dar. Então, na verdade, cobrando de Deus por ter feito algo que é necessário para a vida cristã. Existem, sim, alguns motivos bíblicos para jejuar e nós temos que entender que o jejum não muda a Deus, o jejum muda a nossa vida. Então vamos lá para Isaías, capítulo 58, livro do profeta Isaías, capítulo 58, onde nós podemos ver essa base do jejum, essa base
da própria palavra de Deus. Isaías capítulo 58, versos 5 a 14. Seria este o jejum que eu escolhi? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nós observamos aqui o profeta Isaías definindo para nós qual é o tipo de jejum que o Senhor aceita, qual é o tipo de jejum que o Senhor recebe. Um jejum que solte as ligaduras da impiedade, um jejum que desfaça as ataduras do jugo, um jejum que deixe livre os quebrantados, um jejum que despedace todo o jugo. A palavra de Deus nos mostra alguns motivos corretos para se jejuar. Em todo o Antigo Testamento, nós aprendemos com alguns jejuns que são definidos pela própria palavra de Deus. Por exemplo, pode-se jejuar em tempos de guerra, em tempos que a nação está passando por uma batalha, por uma guerra, por uma conquista, é, na verdade, um momento de jejuar. Em tempos de perigo, em tempos de insegurança, em tempos onde você tem que expulsar uma casta de demônios, né? O próprio Jesus disse, esta casta só sai com jejum e oração. Podemos jejuar sim para achar a direção de Deus em relação a obreiros, né? Você observa a palavra de Deus que eles faziam contínua oração e jejum, e o Espírito Santo disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Mas esse texto do profeta Isaías nos diz para jejuar para soltar as ataduras, ou seja, jejuar para que alguém seja liberto. O jejum jamais vai mudar a Deus. O jejum jamais é para manipular a Deus. Não dá para se mudar o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, soberano, eterno. Não é para mudar a Deus, mas é para mudar as nossas vidas e para alinhar a nossa vida à vontade de Deus. Para deixar o nosso espírito sensível para ouvir a direção de Deus numa situação, numa decisão que tenhamos que tomar. Deus não quer que você se castigue, Deus não quer sacrifício de tolo. Nós podemos fazer um jejum, sim, para mortificar a nossa carne, porque no jejum você vai treinar a tua carne para que você possa fortalecer o teu espírito. Agora, no período de jejum, não adianta você ficar sem comer e não ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que fazem uma dieta alimentar e acham que, por estar fazendo dieta, ela consagra aquele período como jejum. Não. Jejum não é dieta, jejum não é regime, jejum não é greve de fome.
Jejum é você mortificar a tua carne, mas nesse período você se alimentar da palavra de Deus, você orar, você jejuar, estar em comunhão, passar um momento de louvor e de adoração na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque tem muitas pessoas que estabelecem 21 dias de jejum, mas se somar esses 21 dias, ele não orou nem uma hora sequer. Isso não é jejum. Você parar de comer e ficar direto na frente da televisão ou da internet ou nas redes sociais, não, isso daí não é jejum. O jejum você tem que se abster das coisas do mundo, o jejum você vai treinar o teu espírito, subjugando a tua carne, né? Tem diversas formas de jejum, tem o jejum total, tem o jejum parcial, tem o jejum só de sólido, tem o jejum de propósito, aonde muitas vezes você consagra ao Senhor algo que você gosta, né? Não adianta você tirar aquilo que você não come, porque você já não come. Mas você, na verdade, consagrar um propósito ao Senhor de ficar X dias sem comer carne, ou sem comer chocolate, ou açúcar, ou mesmo café. Esses são jejuns de propósito. É válido? Claro que é válido. Mas você tem que entender que você tem que ter um tempo de devocional com o Senhor. No tempo de jejum, você tem que criar uma disciplina de comunhão, de intimidade, de relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Então, o jejum não é para mudar a Deus, mas é para mudar as nossas vidas. A profecia hoje, na verdade, ela vem só para confirmar aquilo que Deus já colocou no teu espírito. Hoje, na dispensação da graça, não existe uma profecia inédita, algo que você nunca pensou e Deus usar um profeta para te dar uma direção com aquilo que nunca esteve no seu coração. Não. Na dispensação da graça, nós sabemos que a profecia ela vem para confirmar aquilo que já está no teu coração, aquilo que já vem do teu espírito, e Deus pode sim e usa pessoas ou a própria palavra para confirmar aquilo que Ele quer que você faça. Então, nós temos que entender o princípio da profecia na dispensação da graça no Novo Testamento é simplesmente para edificar, consolar e exortar. Se a profecia não se enquadrar nessas três áreas, nesses três quesitos, não é uma profecia da parte de Deus. E a palavra de Deus nos instrui a julgarmos sim toda profecia, toda palavra que recebemos, podemos julgar a profecia. O profeta não, mas a profecia sim. A palavra de Deus agora em João 14, versículo 16 e 17 nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo está disponível a nós. O Espírito Santo foi entregue a nós, foi dado a nós, foi derramado à igreja que fazia contínua oração no cenáculo. O Espírito Santo no 50º dia, no Pentecostes, foi derramado sobre aqueles 120 que estavam ali e a partir dali rompeu uma nova dispensação. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7 nos diz: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pedireis tudo o que quiserdes, com duas condições: eu estar em Cristo e as palavras de Cristo estarem em mim. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por outro lado, quando voltamos a Isaías capítulo 28, versículo 10, o profeta nos diz aqui um segredo, porque é mandamento e mandamento, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra, regra e mais regra. Então, encontramos a rocha, que é Cristo. Encontramos a rocha, que é a pedra fundamental, que é a pedra de esquina. Sobre esta rocha, nós vamos colocar a primeira pedra fundamental, que é o senhorio de Jesus. Deixa ele ser seu senhor, deixa ele governar a tua vida, deixa ele ser seu dono. Sobre o senhorio de Jesus, mandamento mais mandamento, mandamento sobre mandamento,
Regra mais regra, regra sobre o senhorio de Jesus, nós temos que firmar agora a pedra do arrependimento de obras mortas. Fundamento do arrependimento de obras mortas. Você encontra aí agora a figura que nos representa todas as pedras fundamentais. Jesus como a pedra angular, como a pedra principal, como a pedra de esquina. Sobre essa pedra, senhorio de Jesus, arrependimento de obras mortas, a doutrina, a fé em Deus, a doutrina dos batismos, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Quando falamos em arrependimento de obras mortas, essa pedra consiste em duas partes: arrependimento e obras mortas. Então é a junção de duas palavras. Sabemos que o termo arrependimento no original grego é a palavra metanoia. Metanoia significa mudar a mentalidade, mudar a ideia ou mudar a direção, mudar de direção ou até voltar atrás. Metanoia ou arrependimento é uma decisão que eu tomo no meu espírito e ele domina sobre a minha alma. Uma decisão que eu tomo no meu espírito e ele domina sobre a minha alma. Decisão essa de qualidade, decisão essa de mudar de direção. É como o perdão e é como o amor. Tem muitas pessoas que acham que o perdão é um sentimento e não conseguem perdoar porque não sentem em perdoar. Não é um sentimento, é uma decisão que você toma, decisão essa consciente, que você declara: eu libero perdão, eu decido abrir mão do meu direito de resposta, eu decido abrir mão da minha defesa, eu abro mão dessa situação e entrego nas mãos do Senhor. Eu libero a dívida, né? Porque quem não perdoa é como se estivesse cobrando uma dívida, né? Mas nós entendemos que isso tudo são decisões, arrependimento, perdão, amor, né? Paixão sim é um sentimento, mas amor é uma decisão que a pessoa tem que tomar conscientemente. Não é uma emoção, mas sim uma decisão. E o arrependimento é da mesma forma. Infelizmente temos visto muitas pessoas que derramam lágrimas, que choram, né? E muitas pessoas acham que estão se arrependendo ou estão arrependidas, mas muitas vezes é apenas um remorso. A pessoa, ela chora por aquilo que ela fez, mas ela não quer mudança. Se ela tiver uma oportunidade de fazer de novo, então, na verdade, ela vai fazer. Isso não é arrependimento. Arrependimento é aquilo que leva a uma ação. Arrependimento é aquilo que leva a mudar de atitude, a mudar de vida. E arrependimento, na verdade, primeiro nós falamos sobre arrependimento de pecados. Pecado no original é amartia. E amartia no grego significa errar o alvo. Tanto é que a doutrina do pecado significa amartiologia. O que é a martiologia? A martiologia nada mais é do que a doutrina do pecado. Logia, estudo de. Amartia, pecado. Então a martiologia, o estudo da doutrina do pecado. Agora vamos ver um exemplo claro e clássico de um arrependimento genuíno, né? Já lemos isso nessa nossa matéria, mas vamos voltar e ler a parábola do filho pródigo. Esse moço que tomou a decisão de sair de casa, que viveu dissolutamente, que gastou os bens do seu pai, mas caiu em si, tomou a decisão. Ele não ficou só no pensamento, ele não ficou só na emoção, ele tomou a decisão de voltar para a casa do pai. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 a 32, nos diz assim: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Aqui na parábola do filho pródigo, nós observamos o próprio Senhor Jesus Cristo narrando esta palavra em parábola, de uma forma de história, aonde nós vimos que, em primeiro lugar, esse garoto vira as costas para a casa do pai. Ele pegou a sua herança fora de época, o pai ainda estava vivo, e ele pede a herança em vida, e ele recebe essa herança e ele vira as costas para a casa do pai. Ao virar as costas para a casa do pai, ele vai para uma terra longínqua, uma terra estranha, e de repente ele gasta tudo aquilo que ele tinha recebido, e gasta de uma maneira dissoluta. Gasta aí com as meretrizes, gasta aí com bebedeiras e tantas outras coisas. Numa terra estranha, ele finalmente reconhece a situação, reconhece aquilo que ele fez de errado. Mas ele declara: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Mas o mais bonito dessa parábola é que não ficou só no pensamento, não ficou só numa ideologia. Ele agiu, ele teve atitude, ele levantou e foi ao encontro da casa do pai. Então o versículo 20 nos diz: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então aqui nós vemos uma atitude clara de arrependimento. Por quê? O arrependimento te leva a agir de maneira diferente. Ele caiu em si, né? Caindo em si, ele disse, caindo em si, ele viu, caindo em si, ele reconheceu o erro que ele estava fazendo e ele mudou de atitude. É diferente de uma posição de remorso. A Bíblia também traz alguns exemplos acerca de remorso. Um dos mais típicos é justamente a vida de Judas, um discípulo de Jesus que andou com Jesus, que traiu Jesus, que vendeu Jesus, e ele não se arrependeu, ele teve apenas remorso. Prova disso está aí no texto de Mateus capítulo 27, e a partir do versículo 3 e 4. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Esse é o verso 2. Verso 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. O termo aqui, arrependido, não é a mesma palavra de arrependimento, ou seja, não é metanoia, mas é metameleim. Ele voltou e trouxe metameleim, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Metameleim é o termo grego que significa remorso, ou seja, o termo grego que significa angústia, forte emoção de estar compungido, uma forte emoção de estar com remorso.
Na verdade, nós observamos que o remorso traz condenação, o remorso traz sobre si culpa, o remorso quer consertar o erro que fez com a própria mão, na força humana. E aqui que está a grande diferença entre metameleim e metanoia. Metanoia, a gente reconhece o erro e se arrepende pelo erro, mas sabe que não podemos fazer nada senão pedir perdão. Agora, metameleim é um remorso que leva a uma angústia tal que a pessoa quer fazer na própria força humana. Quando estamos falando desse fundamento para colocar sobre o senhorio de Jesus, não estamos falando sobre arrependimento de pecados. Não é um arrependimento metanoia, porque o arrependimento metanoia tem que ser estabelecido quando você estabelece a primeira pedra, o primeiro fundamento, senhorio de Jesus. Mas essa segunda pedra é fundamento de arrependimento de obras mortas. Então, quando falamos de obras mortas, estamos falando de ergon necros. Obras, ergon, e necros, morto, corpo morto. Então, obras mortas, o pecado vai ser justamente a obra que está sendo praticada. Então, é o pecado a evitar. Obras, no original, ergon, na verdade, é trabalho, é feitos, obras. Ou seja, por isso que nós estamos vendo aí uma ergonomania, né? Aquele que tem compulsão ao trabalho, ou seja, é aquele que trabalha sem limites. Ergon são todos os nossos feitos, costumes, tradições, e pode ser toda a tua vida religiosa, ou seja, muitas pessoas que estão dando dízimo, mas estão dando dízimo como obras mortas. Estão orando em línguas, mas estão orando em línguas como obras mortas. Estão fazendo obras, visitando enfermos, lecionando, estão pregando, evangelizando, mas não passa de obras mortas. Como assim, pastor? Está fazendo como obras mortas. Tudo aquilo que você faz esperando uma recompensa, ou tudo aquilo que você faz com interesse para Deus, se torna ergon necros, se torna obras mortas. Tudo aquilo que você faz como barganha, né? Olha, Senhor, eu dei meu dízimo, agora o Senhor tem que fazer isso. Olha, Senhor, eu visitei fulano, agora o Senhor tem que me abençoar. Eu fiz um jejum, agora o Senhor tem que me dar um carro. Isso não passa de obras mortas. Então, o que o escritor de Hebreus está dizendo é o arrependimento de ergon necros, o arrependimento de obras mortas, que na sequência seria metanoia ergon necros, ou seja, uma mudança. Deus não está proibindo você de fazer obras, mas Ele está pedindo que você conserte, alinhe o foco para fazer obras de fé e não obras mortas. Toda obra, ou ela pode ser obra de fé, ou ela pode ser obra morta. Quem vai falar muito sobre obras de fé é o Tiago. O apóstolo Tiago, você sabe que esse Tiago que escreveu essa epístola é irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de Maria com José, é irmão de carne e sangue, filhos de Maria e José, que na verdade teve uma experiência com Cristo depois de ressurreto, e ele escreve então a epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26, nos diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada.
e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago nos coloca de uma maneira bem clara que você que tem fé e firmou sua fé em Cristo Jesus tem que ter obras que venham condizer com a tua fé, com a tua crença. É bem verdade que a obra não salva, porque não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Mas, porque somos salvos, fazemos obras. Não fazemos obras para ser salvo. Aqui está um grande segredo espiritual que você não pode fazer a obra para ser salvo, porque, na verdade, a obra não salva ninguém. Se você está fazendo qualquer obra para ser salvo, isso não passa de obras mortas. Obras mortas, a lei, a palavra de Deus, as escrituras, estava sendo usada como um substituto do relacionamento para com Deus. E toda vez que a palavra ela é usada como substituto para o relacionamento com Deus, se torna obras mortas. Jesus vai confrontar os fariseus e os escribas, os mestres da lei, em Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ele estava confrontando os mestres da lei, ele estava confrontando os escribas e fariseus, dizendo, escuta, vocês estudam tanto a palavra de Deus, copiam tanto a palavra de Deus, são copistas, são os escribas, vocês examinam as escrituras e não conseguem me enxergar nela. Claro que quando ele está citando aqui escrituras, ele está citando acerca do Antigo Testamento, ele está citando acerca do Pentateuco. Então nós nunca podemos substituir o relacionamento com Deus pela palavra. A palavra vai te levar a um relacionamento com Deus mais profundo, vai te levar a conhecer a Deus, mas ela jamais pode ser um substituto a Deus. Assim também como o sacrifício humano jamais pode ser um substituto pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele é mais do que suficiente. Somos salvos pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Não temos que mais fazer oferendas de sangue, porque o sacrifício de Cristo foi o sumo sacrifício e através do sangue de Cristo Jesus nós somos ligados a esta graça, somos ligados a Deus através de um sangue puro, um sangue inocente, um sangue que morreu pelos nossos pecados. Em Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9, Deus está falando com o sucessor de Moisés. Deus fala com Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus deu a lei para o povo ter vida. Deus deu a palavra para ser a nossa regra de fé e prática.
Deus deu a lei para que o povo pudesse prosperar e pudesse ter sucesso na sua vida. E o Senhor está dizendo a Josué agora: você quer herdar essa terra? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, estuda, medita nesta palavra de dia e de noite. Medita. Até aqui só tinha então o Pentateuco, só tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eram 5 livros que Moisés tinha deixado para o povo de Israel, e o Senhor está dizendo a Josué: medita neste livro. Na verdade, nós observamos que no decorrer da história da igreja, a própria igreja evangélica entregou o termo meditação para Satanás. O diabo se apropriou do termo meditação. E nós vemos hoje, na nossa geração, que muitas vezes falar sobre meditação, logo as pessoas já pensam em coisa mística, logo as pessoas já pensam em coisas pagãs ou rituais ou situações mundanas, humanas ou pagãs. Não é bem verdade, ou seja, quem estabeleceu a arte da meditação foi o próprio Deus. E o que é meditar? Meditar não é você ficar fazendo barulhos, sons ou ficar em posições específicas. Não. Meditar é você pegar um texto da palavra de Deus e você ficar lendo, relendo, pensando, ruminando esse texto durante o dia inteiro. Não precisa ser um longo texto, mas uma pequena porção na qual você possa refletir. É o segredo de uma vida de prosperidade, é o segredo de uma vida abundante, é o segredo de uma vida com o Senhor. Como o próprio salmista estabeleceu e determinou no Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que meditar na sua palavra de dia e de noite, a consequência é o verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O segredo de uma vida próspera e abundante é você meditar no livro desta lei. Então, nós precisamos resgatar a arte da meditação, mas a meditação divina, a meditação correta, a meditação bíblica, a meditação ensinada pelo próprio Deus. Já o apóstolo Paulo vai nos falar em Gálatas capítulo 3, capítulo 3, versículo 19 a 24, ele nos diz: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então nós vemos aqui Paulo definindo a importância da lei, a importância das Escrituras. Tanto é que no versículo 22 ele nos coloca: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 e 16, 2 Coríntios, capítulo 3, versos 15 e 16, nos diz: e até hoje, quando é lido Moisés, você sabe que o conceito judaico, aquele que marcou uma era, que marcou uma época, leva o nome dele. Então, quando o texto, Paulo coloca, quando é lido Moisés, ele está dizendo quando é lido a lei, quando é lido o Pentateuco. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, não conseguem entender, não conseguem compreender. Verso 16. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. E ainda no verso 17 ele nos diz: ora,
o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O povo estava amarrado pelas suas próprias tradições, o povo estava amarrado pelas suas próprias obras. O povo estava tentando ganhar a vida abundante através dessas obras ou através da lei, do legalismo, aonde, na verdade, nós vemos que Jesus não veio desfazer a lei, ele veio para cumprir a lei. Tanto é que os mandamentos ainda continuam sendo válidos. Não matarás, não farás imagens de escultura, nem a ela se dobrarás, nem a ela cultuarás, não adulterarás, não cobiçarás. Então você vê que os mandamentos ainda continuam sendo válidos, mas não somos salvos por eles. Somos salvos pela graça através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A lei não serve para salvar, a lei só serve para condenar. A lei só serve para mostrar, para apontar o caminho e provar que pela lei é impossível sermos salvos, mas que através do sacrifício de Cristo Jesus, aí sim nós podemos ter salvação. João capítulo 19, versículo 30 nos diz: "E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito." O termo aqui no original em grego está dizendo está consumadamente consumado. Está completo, está feito, ou seja, o preço pelo pecado foi pago. A obra pelo pecado foi paga. E a importância de nós entendermos que ele veio como homem, porque além de ele nos substituir na cruz do Calvário, ele precisava se identificar conosco. Ele precisava vir em carne e sangue. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo em carne e sangue, sua morte na cruz, seu sangue derramado, o sangue inocente para apagar o pecado do sangue do culpado. Sabemos que no Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu o sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas quando Deus estabeleceu o sacrifício de um animal, era um substituto que não se identificava com o homem, era um substituto de outra espécie. Por ser um substituto de outra espécie, ele apenas cobria o pecado do homem e não sanava o pecado do homem. Ele apenas cobria e não resolvia, não solucionava. Mas agora não. Veja só, Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 5. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Verso 5. Mas a aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Tiago, ainda, capítulo 2, voltando agora para a questão das obras, vamos ver o que esse apóstolo Tiago, o que esse irmão de Jesus está nos falando. Vamos direto ao capítulo 2, verso 19. 19, ele está nos dizendo assim: Tu crês que há um só Deus? Faze bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, na verdade, somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas por que somos salvos? Temos que ter obras de fé e não obras mortas, não obras feitas na própria força humana, tentando se justificar ou tentando alcançar o perdão de Deus. Uma cena típica de obras mortas é aquele cristão que muitas vezes peca, falha, faz coisas erradas e comete erros gritantes aí, e muitas vezes ele quer fazer alguma coisa na igreja
para se remir do pecado. Isso é uma obra morta, né? A pessoa quer ajudar, quer evangelizar, quer limpar a igreja ou quer se dedicar em algum departamento para cobrir algum erro que ela fez, algum pecado que ela fez. Todos esses feitos não passam de obras mortas, porque está tentando alcançar a justificação na própria força humana. A única coisa que perdoa pecados é a confissão deles e o arrependimento deles através do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Israel foi uma nação que fez obras mortas, por isso que ela não atingiu a justiça de Deus. Olha só o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 9, verso 31, até o capítulo 10, verso 4. Romanos capítulo 9, 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Jesus é a pedra, na verdade, angular, é a pedra de esquina, é a rocha. Todo aquele que crer nela não será confundido. O texto continua dizendo: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça de todo aquele que crê. Temos que entender que, para recebermos a salvação, temos que firmar o senhorio de Jesus. Nada que você faça na força humana vai poder te dar salvação, vai poder te dar o direito à salvação. Salvação é pela graça em Cristo Jesus. A salvação é firmada através do sacrifício de Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. Qualquer coisa que você fizer na força humana não passa de obra morta. Que você possa se arrepender das suas obras mortas e possa estabelecer obras de fé para ter uma vida abundante, uma vida com Cristo, uma vida plena diante do Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, fique conosco, acompanhe aí a nossa matéria, a nossa próxima aula, em nome de Jesus.